Bom dia, alunos do nono ano. Espero que vocês estejam bem. Espero que vocês estejam estudando bastante. Hoje nós vamos continuar o nosso assunto a respeito de revoltas e hoje nós vamos falar a respeito das revoltas nas cidades, tá? Hoje nós vamos acompanhar a aula pela apostila, tá? Para dar uma diferenciada. E aí depois eu vou passar para vocês as atividades e aí vou dar mais alguns recadinhos para vocês. Então vamos agora falar das revoltas nas cidades. Afinal, no Brasil República, não foi só no campo que houveram descontentes, né? Houve também descontentamento nas grandes cidades. E aí a gente vai ver as revoltas que seguiram esse Brasil República na parte urbana. Bom, então, como a gente viu na aula passada, né, nós tivemos as revoltas rurais, as revoltas camponesas, mas também tivemos as revoltas nas cidades, né? Essas revoltas na cidade, elas são um reflexo da reforma urbanística empreendida por Pereira Passos na cidade do Rio de Janeiro, tá? Por quê? Porque o povo queria defender o que eles consideravam como sendo sua cidade. O bota abaixo do Pereira Passos, ele acabou com casas simples, com cortiço, aquela população foi expulsa da área que ela morava. E aí, isso aumentou muito o preço dos aluguéis, a população ficou muito descontente, porque elas estavam acostumadas com o lugar, elas estavam acostumadas com uma dinâmica, com uma relação de vizinhança. E aí, de repente, elas são tiradas desse local, tá? E aí, tudo isso faz com que a população passe a viver numa miséria. Aí que uma das revoltas foi a revolta da vacina. Até interessante a gente falar da revolta da vacina na condição atual que a gente vive, tá? Em 1904, a população estava extremamente descontente, né? Muito descontente. A população achava que o governo queria acabar com os pobres, que o Pereira Passos, a vontade dele, na verdade, era matar todos os pobres. E aí, o médico sanitarista, né, Oswaldo Cruz, que é isso que vocês estão vendo aqui, nesse ideário, né, da reforma urbanística, eles tinham como propósito também mudar as condições sanitárias do Brasil. E aí o programa de saneamento básico da capital, ele falava sobre extermínio de ratos e mosquitos e vacinação contra a varíola. Então, o que o Oswaldo Cruz fez, né? Ele fez uma campanha. E aí os moradores, eles recebiam a vacina e tinham que receber as equipes de saúde nas casas para exterminar os ratos e mosquitos. Qual o problema? Naquele momento não houve uma campanha de conscientização de explicar o que era a vacina, para que servia, qual a importância da vacina. Os médicos simplesmente entravam na casa das pessoas e saíam aplicando um líquido nas pessoas. E essas pessoas que já estavam assustadas por terem sido colocadas fora de seus bairros, né? É lógico que essas pessoas acharam que aquilo podia ser um plano do governo para matar elas. E aí elas começaram a se recusar a tomar a vacina. Aí o Pereira Passos, ao invés de promover uma campanha de conscientização, não, baixou um decreto que quem não aceitasse por bem tomar a vacina ia tomar a vacina por mal, à força, deixando a população ainda mais com medo e ainda mais revoltada com a situação. Imagina, o governo chega uma equipe médica na tua casa, né? Hoje, vamos pensar no cenário hoje de coronavírus, né? Chega uma equipe médica, bate na tua casa e fala: eu vim te dar um remédio. E não explica o que é, para que é, né? Gera uma certa desconfiança da população, um medo, né? E que vai levar a uma revolta. Bom, e o que vai acontecer? Entre os dias 10 e 16 de novembro de 1904, as pessoas se revoltaram, elas não falaram, não vamos tomar a vacina. E aí o governo quis impor a força, e aí começou uma guerra civil nas ruas, né? Nas ruas. Nas ruas do Rio de Janeiro.
Essa revolta ocorreu de que forma, né? Haviam pessoas apedrejando comércio, delegacia, quartéis, saqueando lojas. Pensa que a população estava sofrendo, a população no geral estava sofrendo. Imagina o tanto que eles estavam passando necessidade, né? O tanto que eles estavam necessitando de recurso, aí eles saíram saqueando, queimando bonde, atacando trios, né? Tem aqui uma descrição da revolta. O combate era intenso, em nenhum lugar a polícia conseguia assumir o controle da situação. Aproveitando-se das reformas então em curso na Avenida Pereira Passos e na Avenida Central, os populares se armaram de pedras, paus e ferros, instrumentos e ferramentas contundentes se atracam com os guardas da polícia. Essa, por sua vez, se utilizava sobretudo de corpos de infantaria armados de carabinas curtas e de piquetes e de lanceiros de cavalaria. A população acuada se refugiava nas casas vazias que cercavam os locais em obras e se metia pelos becos estreitos, onde a ação coordenada da polícia se tornava impossível. O barulho do combate era ensurdecedor: tiros, gritos, tropel de cavalo, vidros estilhaçados, correria, vaias e gemidos. Então, tudo isso, né, ocorreu entre 10 e 16 de novembro de 1904, no Rio de Janeiro. E aí que, no final desse confronto, morreu gente de todos os lados. Só que aí, para acabar com o confronto, o governo acabou cedendo, né, e suspendeu o decreto da vacinação. Isso significava que daí tomava vacina somente quem queria. Então, na verdade, ao invés de conscientizar ou de suspender o decreto, não. Primeiro deixa morrer um monte de gente para depois tomar alguma atitude. Bom, gente, então à medida que as reformas urbanas avançavam, né, começou a ter umas regras de comportamento no Rio de Janeiro que são, assim, bem absurdas se a gente pensar no dia de hoje. Eu já comentei isso com vocês no primeiro vídeo sobre essa aula. Por exemplo, havia uma lei que só podia frequentar o centro da cidade de forma elegante. Por exemplo, era obrigado a usar terno e sapato. Só que a maior parte da população andava descalço e com camisa sem manga, ou camisa de manga, sem casaco, porque eles não tinham dinheiro para andar de terno. Então, grande parte da população ficou proibida de passear no centro da cidade, no Rio de Janeiro. Um absurdo, né? Não só no Rio de Janeiro, mas em outras capitais também. E aí que a gente já estudou, isso também vai descontentando muito a população, tá? E a gente já estudou que as elites agrárias, elas vão dominar a Primeira República no Brasil, que é a República do Café com Leite, né? A República Velha. E aí isso significa, né, que as indústrias não tiveram tanto apoio, mas mesmo sem muito apoio, elas cresceram. As indústrias cresceram no Brasil. Só que o início dessa indústria no Brasil, os trabalhadores trabalhavam igual os trabalhadores ingleses da Revolução Industrial. Ou seja, uma jornada de 10 a 16 horas de trabalho, salário baixo, mulher e criança trabalhava, castigo corporal, porque os patrões ainda tinham uma ideia muito ligada à escravidão. Então, o empregado fez alguma coisa errada, ele apanhava, tá? E aí, o que vai acontecer? Ó, por exemplo, tem uma imagem aqui, né, mostrando muitas crianças, muitas mulheres. Todo mundo trabalhava, porque todo mundo tinha que ajudar no sustento da família. Olha, para ter uma renda mensal de 50 mil réis, você tinha que trabalhar de 12 a 16 horas por dia, todos os sábados e pelo menos 2 domingos por mês. E depois pagava 40 mil réis só de aluguel, ou seja, sobrava 10 mil réis para você. Então, se a esposa não fosse trabalhar, se os filhos não fossem trabalhar, se todo mundo na casa não fosse trabalhar, não tinha como sustentar a família. E aí não tinha nenhum tipo de direito, não tinha licença médica, não tinha falta, não tinha férias, aposentadoria. Se você tivesse doente, você ou ia trabalhar doente ou perdia seu emprego. E aí isso foi descontentando a população e levando os operários a se organizarem. Muitos desses operários, né, eles eram estrangeiros, vindo da Europa para trabalhar no Brasil, né, fugindo da crise europeia e depois
das guerras. E aí que os estrangeiros eles tinham uma ideia de anarquismo e socialismo, eles já tinham passado, né, pela Revolução Inglesa, Revolução Francesa, tudo aquilo. E aí por isso que em 1907 foi aprovada a Lei Adolfo Gordo, que permitia expulsar qualquer estrangeiro que tivesse no meio dos sindicatos, tá? Mas isso também não acabou com os desejos de direitos para os trabalhadores. E aí, entre 1901 e 1920, né, foi a época da greve no Brasil, principalmente em São Paulo. Foram 136 greves, né, pedindo que os operários tivessem mais direitos trabalhistas. Bom, e aí que dentro dessas greves, né, em 1917 houve uma das mais importantes, que foi a greve geral, que durou cerca de 30 dias, né? E nessa greve geral, os policiais, eles mataram, né? Um policial matou um anarquista de 22 anos chamado José Martinez durante uma manifestação. E aí isso deixou os grevistas ainda mais revoltosos, né? E aí o governo, vendo que não haveria solução, ele resolveu ceder a alguns dos pedidos. Quais eram os pedidos? 35% de aumento de salário, proibição de trabalho para menor de 14 anos, abolição do trabalho noturno de mulheres e menores de 18 anos, jornada de 8 trabalhos, respeito ao direito de associação e congelamento do preço dos alimentos e redução do preço do aluguel. O que eles conseguiram? 20% a mais de salário, o perdão para os grevistas para não serem mandados embora, né? E algumas medidas contra o aumento dos produtos, nada mais que isso. E aí uma coisa importante de tudo isso, né, que durante toda essa república houve uma grande discriminação com os afrodescendentes. Eles haviam deixado de ser escravos, mas eles ainda, né, não tinham prestígio e não tinham respeito por parte da população. As teorias científicas, né, buscavam um branqueamento da população, e aí isso discriminava cada vez mais ainda os negros. A maior parte deles só encontrou refúgio em periferias, fazendo com que grande parte da nossa população, né, da nossa camada pobre, seja composta por negros. Nas cidades eram oferecidos trabalhos mais pesados, os menos remunerados, né? Os trabalhos de menor salário, de maior degradação eram oferecidos aos negros, não só nas cidades, mas também nas associações. Por exemplo, na Marinha, os negros eles não podiam ser oficiais, só militar de baixa patente, que é aqueles caras que faxinam navio, essas coisas. E aí, quando eles faziam algum tipo cometiam alguma falha, né, algum erro, quebrava alguma regra, eles apanhavam com chibatas iguais quando eram escravos, isso em pleno século XIX, século XX, isso em pleno século XX. Aí, os brancos não tinham esse tipo de castigo, só os negros. Em 1910, teve uma revolta liderada pelo negro João Cândido, né? Que os negros de um navio, que estava ancorado no Rio de Janeiro, eles tomaram os principais navios de Minas e São Paulo e decidiram que ou acabava com os castigos físicos ou eles iam continuar com aqueles navios tomados. E aí isso foi conhecido como Revolta da Chibata. Então, a Revolta da Chibata foi a revolta da parte da tripulação negra da Marinha do Brasil para pedir o fim dos castigos físicos, porque eles ainda apanhavam iguais escravos. O governo prometeu anistia, né? Prometeu que não ia perseguir e acabou com os castigos físicos. Porém, o governo perseguiu e matou, sim, quem estava no movimento, tá? A população negra, ela sofreu muito, não só com a revolta da Chibata, mas também na revolta de Canudos, né? Sempre houve uma proibição muito grande, sempre houve um preconceito muito grande em relação à população negra.
Eles foram proibidos de falar sua língua, de praticar sua religião. Eles foram proibidos de fazer seus banhos de erva, de escutar suas músicas, né? Mas eles nunca deixaram que isso tomasse conta. Então, eles sempre deram um jeito de reverter essa situação, tá? E aí tinha os encontros, que eram encontros clandestinos para eles tocarem o samba, para eles conversarem, fazer seus rituais. Tinha a imprensa negra, que era um jornal que divulgava notícias importantes para eles, né? Então eles sempre buscaram uma forma de se inserir na República. E aí a gente viu nesse módulo que a nossa República não é uma coisa tão pública assim, né? A nossa república, na verdade, sempre foi uma república de poucos para poucos e por poucos. O que não tem nada a ver, né, com o termo república, que é do povo, pelo povo, para o povo, com o povo. Então, hoje foi isso, gente. Eu espero que vocês aproveitem bastante, né, essa aula. E aí, agora eu vou passar as atividades para vocês. Bom, então agora que a gente já viu como foram as revoltas nas grandes cidades, né? Eu quero deixar aqui para vocês as atividades que vocês vão fazer referente ao estudo de hoje, né? E aí nós vamos falar também já da prova. Então, atividade 3, tá? Em casa 3, 4 e 5, rumo ao ensino médio 3, 4, 5 e 6 para finalizar. E aí, conteúdo da prova, módulos 4 e 5. Módulos 3 e 4, desculpa. Módulos 3 e 4 para a prova de história. E aí a prova vai ser no mesmo esquema que vocês já estão acostumados, né? Mesmo tipo de questão, vocês já estão acostumados com a minha prova. A única diferença é que ela vai estar lá no plural. Então tem que estudar e boa prova para vocês e até logo.